Olá, meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre comentários de código. Há uns 2 ou 3 dias atrás, eu fiz um tweet em cima de um tweet que falava: comenta aqui uma das coisas polêmicas que se você fizer e se você falar, as pessoas vão apontar espadas para você. E aí eu, de propósito, coloquei ali uma opinião que eu tenho sobre comentários de código, que é que a gente deveria fazer muito mais do que a gente faz hoje. Eu tinha certeza que isso ia causar uma comoção ali no Twitter. E o feedback foi bastante interessante, né? Muita gente com comentários muito similares aos meus, né? Falando, puxa, que bom que alguém também falou isso, eu também concordo que você tem que escrever mais comentários no código, etc e tal. E teve também muita gente que é contra a ideia de escrever comentários de código. E eu quero discutir aqui as duas perspectivas, o porquê que eu acho que a gente tem que escrever comentário de código e o que eu acho sobre os argumentos comuns que geralmente os desenvolvedores e as desenvolvedoras têm contra comentários de código. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Né? O ponto é, né, geralmente a pessoa fala, mas se você está escrevendo um comentário de código é porque você não tem um código claro, tem que escrever um código claro. Sem dúvida nenhuma, nada substitui um código que seja fácil de ler. Então você tem que sim gastar muito tempo ali pensando no melhor nome que você pode dar para sua variável, para que você não precise colocar um comentário explicando o que aquela variável significa. Você tem uma variável que se chama x. Você não tem que ter um comentário falando x significa o total de compras no carrinho de compras da pessoa. Não faz sentido, né? Você pode dar um nome muito mais semântico para aquela variável. Nada substitui você quebrar um método muito longo em pequenos métodos privados ou em classes diferentes, e aí você dá bons nomes para esses métodos privados, bons nomes para essas classes, para que você não precise de um comentário explicando, tem um método aqui privado que se chama ABC, esse método, na verdade, faz tal tarefa. Não faz sentido esse tipo de comentário. Então, aqui eu quero partir do princípio de que o código já está claro o suficiente. Você já deu o seu melhor ali para escrever o código mais claro que você conseguia. Ainda assim, tem muita coisa que não dá só para expressar com código. Então, por exemplo, e aqui é geralmente a resposta do porquê as pessoas concordam muito com comentários. Você, com código, raramente consegue explicar o porquê das coisas. Você toma muito, ou nós tomamos muitas decisões de arquitetura, de design, de implementação, que o código não tem como explicar. E para o próximo desenvolvedor ou desenvolvedora que vai tocar naquele código, é bem legal se a pessoa entender o porquê aquilo está acontecendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Há alguns dias atrás eu tive que implementar uma fórmula. É uma fórmula bem comum, que se você googlar ela, você acha. Só que, dada a natureza dos nossos dados, eu tive que fazer uma pequena modificação naquela fórmula. O meu código, a implementação da fórmula em si era muito claro. O método tem 5, 6 linhas, cada variável, cada componente da fórmula tem um nome muito bem descrito, então eu não precisei explicar em comentários como que aquela fórmula funciona, a pessoa conseguia ler ali a expressão que estava no meu código e entender a fórmula. Só que a pessoa não consegue entender o porquê que eu fiz aquela pequena mudança na fórmula. E isso eu coloquei um comentário no código. Então, esse é um primeiro, né? Explicar o porquê das coisas. Me faz muito sentido virar um comentário de código. E aí, um passo para o lado, porque um dos comentários também na thread do Twitter foi: mas ao invés de comentário, por que isso não vira uma documentação, por exemplo, numa wiki ou coisa do tipo? Pode ser também. É uma outra opção. Você tem que escrever alguma coisa, o código não é suficiente para você escrever aquilo, você tem que escrever aquele em texto. Onde você põe esse texto? Você pode pôr numa documentação ou você pode pôr perto do código. Eu prefiro colocar perto do código. A pessoa desenvolvedora vai estar ali aberta na IDE, vai estar vendo o método e aí vai ler a explicação. Você acha mais fácil colocar um link que aponta para a sua wiki interna? Eu já trabalhei em time que fazia isso, na verdade. E é bem ok. Depende muito do como o seu time gosta de trabalhar, mas ainda assim é um texto em linguagem natural que explica o código. E eu prefiro colocar ele perto do código, tá bem? Então esse é um ponto, né? Explicar o porquê das coisas. O outro para mim é que alguns comentários eles podem ajudar a diminuir o tempo para você entender aquela implementação. Então você pode ter escrito ali o código mais claro possível, só que ainda assim tem 10, 15, 20, 30 linhas de implementação que talvez com uma ou duas frases você consegue explicar o que está acontecendo ali. Eu gosto muito dessa ideia de comentário porque na prática você lê muito mais código do que você escreve. Ainda mais se você for, sei lá, corrigir um bug numa parte do sistema que você tem pouco contato, você quer
e, ao mesmo tempo, não quer entrar na implementação dos métodos. Você quer entender um pouquinho mais do que aquele método faz, só que você não quer ter que ler as 30, 40 linhas de implementação. Então, um comentário de código ali ajuda bastante. E acho que um bom exemplo de como isso ajuda é se você pensar em qualquer biblioteca que você usa para te ajudar no seu trabalho. Então pensa na Apache Commons Lang, né? Biblioteca famosa do mundo Java. Para quem não é do Java, essa biblioteca tem um monte de métodozinho que te ajuda a fazer as coisas mais básicas, operações mais comuns. Então pense em manipulação de string, manipulação de lista, etc. Tem um método nessa biblioteca que chama intersect. Então você passa para ela dois conjuntos, dois sets, e ele vai devolver para você a intersecção desses dois conjuntos. E se você olhar para o nome do método, o método chama intersect. E ele recebe dois parâmetros, lista 1, lista 2. Aí a pergunta é, o que acontece com esse método se eu passar nulo? Né, se eu passar nulo para essa lista? Ele lança uma exceção ou ele retorna nulo? Geralmente essas bibliotecas tomam uma dessas duas decisões. Você não sabe. Você vai ter que ler a implementação. Você vai ter que ler a implementação e procurar por essas condições de guarda ali para ver o que acontece se a lista for nula. Quem que faz isso? Ninguém abre o código-fonte da biblioteca. Você faz o quê? Você procura o Javadoc, você procura a documentação daquela função. E na documentação está lá escrito, olha, se vier nulo, eu vou soltar uma exceção. Então veja que você gastou um segundo para ler isso na documentação, que você talvez fosse gastar mais se você tivesse que ler na implementação. Então, comentário para reduzir o tempo que uma pessoa vai gastar para entender o que está acontecendo pode ajudar bastante. Eu gosto também de comentário para ajudar a pessoa desenvolvedora a tomar as decisões corretas. Também trazendo aqui um comentário que eu escrevi há poucos dias atrás. Num projeto que eu estava codando, eu estava usando Hibernate. E Hibernate é fantástico. Hibernate é um ORM, né? Ele me ajuda a fazer mapeamento, objeto relacional. E ele é fantástico, porque ele aumenta muito a produtividade, eu gosto muito dele. Mas ele faz um monte de mágica por baixo dos panos que você tem que conhecer. E ali naquela implementação, eu estava chamando um get retornando uma entidade, que chamava o get qualquer coisa, que me retornava uma lista. E essa lista ia ser carregada via lazy loading. E a gente sabe que se você usa lazy loading sem pensar muito, talvez você caia naquele problema de N mais uma consultas SQL. Né? Ainda mais está dentro de um loop, para cada objeto você chama objeto.getLista, esse getLista vai por baixo dos panos disparar uma outra consulta. E na lógica que eu estava escrevendo, essa lista já estava carregada, então chamar esse get ia custar muito pouco. Mas aí eu consegui pensar que, puxa, eu vou dar esse método aqui, esse método é público, está sendo usado agora, e ele não custa nada. Se um desenvolvedor no futuro usar esse método pode custar. Vai fazer lazy loading por baixo dos panos. Será que essa pessoa vai saber? Ela vai saber se ela entrar no código, ela entender, ela voltar, entender que a anotação eu marquei ali como aquela lista é lazy loading, etc e tal. Nessa condição aqui não está carregado e tudo mais. Dá muito trabalho escrever isso. Então eu coloquei um comentário em cima do método falando, olha, cuidado que se você chamar esse método, vai estar acontecendo aqui n mais 1. Então veja só, isso não tem como deixar muito claro no código. Está acontecendo ali dado um conjunto de decisões que eu tomei. O comentário, uma linha em cima daquele método já explicou, e qualquer outra pessoa desenvolvedora que for tocar ele agora vai saber que aquele método pode custar performance, por exemplo. Tentando aqui trazer outros comentários que eu escrevi nos últimos dias. Me lembro de estar implementando também um processo que vai consumir arquivos muito grandes e eu precisava parsear esse arquivo muito grande e aí fazer transformações nele e salvar ele no banco de dados. E eu tomei algumas decisões pragmáticas ali, porque eu falei, puxa, o arquivo é grande, mas não é absurdamente gigantesco. Talvez eu não precise otimizar tudo. E aí nos lugares que eu não otimizei, eu deixei anotado ali para o próximo programador, ou mesmo para mim no futuro, falando, olha, aqui não está otimizado. Se der pau, se performance for um problema, aqui talvez seja um bom ponto para você começar a explorar. Então veja só, eu já sabia disso, né? Quando eu codei, eu tomei essa decisão de que aqui não vai ser performático. E eu coloquei um comentário, porque daqui 2 meses, se isso virar um problema, vai ser muito fácil para atacar. Então tem várias dessas coisas onde comentários podem ajudar. Voltando para aquele exemplo de nada substitui código claro, com certeza, e eu dei aquele exemplo, né, a função chama ABC e você tem que explicar o que ela faz. Não, você quer dar um bom nome para ela. E relacionado com isso, um comentário que sempre vem contra comentários de código é, mas sabe aquela linha que faz return 10, aí o comentário em cima é retorna 10? Claro, esse tipo de comentário é absurdamente inútil e ele não faz sentido existir. Só que eu não consigo ver isso, né, a existência de comentário inútil como
Algo que vai me ajudar a decidir para nunca mais escrever comentário. Eu acho esse argumento um pouco meio não muito razoável, sabe? Porque no fim das contas, qualquer prática de engenharia de software, você consegue manipular ela de um jeito que ela vai fazer mais mal do que bem, né? Infelizmente, não tem bala de prata, tudo ajuda, e tudo tem benefício e malefício. Então, quando a pessoa fala que tem muito comentário, é muito fácil para você escrever comentário inútil, com certeza, é muito, muito fácil mesmo. Mas é algo que a gente tem que ir aprendendo aos poucos do tempo, né? Aprendendo no sentido de, eu estou no meu projeto, eu vou entendendo mais aquele projeto, eu começo a entender o que são comentários úteis e o que são comentários um pouquinho mais inúteis para o meu código. Uma coisa para lembrar também é que, com certeza, a hora que você acabou de escrever o código, você é o especialista naquele código e tudo é meio claro para você. Então, às vezes, um comentário que naquele momento você julga ele como inútil, ele pode ser bastante útil se uma outra pessoa for passar e ler aquele código. Nem tudo é tão claro, né? Você já está com muita coisa na sua cabeça. Um outro. Eu comecei a discutir os negativos, deixa eu falar mais um positivo aqui, que eu acho bastante importante, que é para separar bloco de código. Em algumas vezes está implementando um método, tem uma regra de negócio ali, que é um pouquinho mais complicada, e esse método começa a crescer, e aí você fala, pô, vou tentar extrair isso para um método privado, mas aí você faz o extract method ali na sua IDE, e você percebe que a assinatura desse método privado é meio estranha, você precisa passar 4, 5, 6 argumentos para aquele método. Porque aquele bloco de código é muito ligado com o código que está escrito nas linhas de cima. E aí, geralmente, eu olho para aquilo e falo, puxa, nesse método privado é meio feio, sabe? Não ficou tão elegante como eu gostaria. Então, essas 5, 6 linhas de código, puxa, eu quero tentar trazer elas de volta para o bloco de código original. E aí, eu uso o comentário de código para separar os blocos. E aí, o comentário de código serve para descrever o que aquele bloco faz. E, curiosamente, no livro Philosophy of Software Design, o autor faz uma nota muito parecida. Que ele também fala que ele usa comentários para separar bloco de código. E isso acontece comigo também, né? Eu percebo que aquele código é intrinsecamente muito conectado com o método como um todo. Quebrar ele com o método privado não me ajuda. Um comentário pode ajudar ali também a separar o bloco de código. Voltando agora para uma das respostas do porquê comentários são ruins, o comentário não são atualizados, esse é um problema, porque aí a pessoa desenvolvedora vai lá, ela atualiza o código, ela esquece de atualizar o comentário, e aí o comentário fica defasado, ele passa até a atrapalhar. Um comentário que não é atualizado, ele atrapalha o desenvolvedor ou a desenvolvedora mais do que ele ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Atualizar comentário é fundamental, né? Tem que ser parte da sua rotina como desenvolvedor. E aí, como que você faz para garantir que o comentário está atualizado? Se tem muito valor naquele comentário, você vai atualizar, porque você vê valor nele. Se você percebe que você está mudando muito o código e não está atualizando o comentário, puxa, talvez aquele comentário seja um pouco inútil demais, aí você tem que deletar. O comentário, ele tem que ter uma vida um pouquinho mais longa do que o código. Se toda vez que você muda o código, o seu comentário está mudando junto, talvez seja porque o seu comentário está realmente explicando detalhes de implementação que o código seja suficiente. E aí, a ideia é pega aquele comentário, ou deleta, ou tenta transformar ele num comentário de um pouquinho mais alto nível, para que ele não seja tão sensível às mudanças de implementação. Esse é também um dos argumentos no The Philosophy of Software Design. Então, a ideia desse vídeo não era tentar convencer você de que comentário é bom, ou tentar convencer você de que comentário é ruim. Estou aqui dando a minha opinião e você tem que julgar, obviamente, se ela faz sentido para você e se ela faz sentido também no projeto que você está. Talvez no projeto que você está, Clean Code resolva 99% dos casos de que você precisaria de um comentário. Nem todo sistema é assim. E nesses casos, avalie colocar comentário como algo principal ali no seu processo de desenvolvimento. Tá legal? Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Nos vemos no próximo.